Olá pessoal, eu sou a Alessandra Conceição Lopes, psicóloga clínica com abordagem psicanalítica. Para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações no sininho para sempre que eu colocar um vídeo novo, vocês já ficarem sabendo. Hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Vamos fazer um momento fofoca. Fofoca. Por quê? Eu quero, com o vídeo de hoje, falar para vocês um pouco sobre a vida do Freud. A vida, não a obra. A obra, o que ele produziu é uma coisa. A vida pessoal é outra. Então hoje a gente vai fazer fofoca. Vamos falar sobre a vida pessoal. Para falar do Freud, eu acredito que o melhor seja começarmos pelo pai do Freud, que é o Jacob. Ele, aos 17 anos, se casou com a sua primeira esposa. Aquele casamento, né, prometido, né, filhos de judeus, olha só, a fulaninha, a filha do ciclaninho, é um bom partido, vamos unir as famílias, e assim foi. Com a primeira esposa, o pai do Freud teve 2 filhos, o Emmanuel e o Philip. O Emmanuel depois teve 2 filhos, que era o John, melhor amigo do Freud, e uma menina, Pauline. Mas vamos voltar ao pai do Freud. Então ele teve a sua primeira esposa, que se chamava Sally, e com ela 2 filhos. Tiveram outros 2, porém os outros 2 faleceram. Só que depois de alguns anos, ela faleceu. Aí o pai do Freud teve outra esposa. Essa não fala muita coisa sobre ela, ela se chamava Rebecca. Não sei o que aconteceu com a Rebecca. Tudo que eu pesquisei, ela tipo desapareceu assim, ela evaporou, virou pó. Depois da Rebecca, veio quem? Veio a mãe do Freud. Então o pai do Freud conheceu a mãe do Freud. Só que tinha um pequeno detalhe nessa história. Ela era 20 anos mais nova que ele. Demais! Ou seja, ela tinha a idade dos filhos dele do primeiro casamento. Mas tudo bem, isso não tem problema. Gosta. Sendo assim, em 1855, Jacob Freud se casou com Amália, mãe do Freud. Um ano depois que eles já estavam casados, nasceu o pupilo, o Freud. Ai, gente, nasceu o Freudinho. E foi dado para ele o nome de Sigismund Freud. Eu não gosto muito desse Sigismund, parece meio que Sugismundo, não parece? Não. Mas tudo bem. Quando Jacob Freud casou com Amália, gente, olha, só tinha elogios. Falava que ela era esbelta, alta, magra, elegante, bonita, animada, cheia de pulsão de vida. E assim, por longos anos após o casamento, ela permaneceu só grávida. Ela teve um filho atrás do outro. Tome! Mas o primogênito foi o Freudinho. O Freud, quando tinha por volta de 11, 12 anos, ele sempre saía com seu pai para fazer passeios. E nesses passeios, o pai contava para ele sobre as suas vivências, sobre a vida que ele já tinha conhecido. E certa vez ele contou para o Freud que eles estavam lá, onde o Freud nasceu, na Morávia, até que ele estava bem bonito, com uma roupa bem bonita, estava se achando. E ele estava com um gorro de pelo, que para ele era uau. Nisso passou um cristão por ele e simplesmente bateu no chapéu dele, nessa boina de pelo, jogando a boina no esterco, no estrume. Aí o Freud perguntou: nossa, pai, e o que você fez nessa hora? Aí o pai virou pra ele e falou: não fiz nada, filho. Eu peguei
a minha boina do estrume e fui pra casa. Eu acho que nessa hora o mundo desabou pro Freud em relação ao pai. Porque nessa hora eu acho que ele julgou o pai como fraco, como uma pessoa que não lutava. Então, esse episódio tem um fator assim bem marcante na vida do Freud. Sendo assim, Freud nasceu na Morávia, dia 6 de maio de 1856. Alguns meses depois do seu nascimento, nasceu o segundo irmão, que se chamava Julius, porém esse faleceu. E depois veio a Ana. Quando ele tinha por volta de 3, 4 anos, eles saíram da cidade que ele morava, na Morávia, e foram para Viena. Porque o pai do Freud estava indo mal nos negócios, ele trabalhava no comércio de tecidos, e por causa dos maquinários, a coisa começou a ir mal. E eles foram morar no subúrbio de Viena, onde os judeus pobres moravam também. Agora vem um bafo, né? Toda família tem seu podre. E como não podia ser diferente, a família do Freud também tinha um podre. Sabe aqueles casos de família? Pois é, o pai do Freud tinha um irmão que se chamava Joseph, que foi preso. Sim, foi preso. Foi condenado por 10 anos de prisão, porque ele estava vendendo títulos bancários falsos. Aí o pai do Freud, certa vez, falou pra ele: sabe, filho, Joseph nunca foi uma má pessoa. Ele era uma boa pessoa. O problema dele é que ele foi estúpido. Pois é, né, gente? Essas coisas acontecem. Ainda sobre família, o Freud, o queridinho da mamãe, o meu Sige, o meu lindo, o meu perfeito, teve um episódio que ele fez xixi no quarto. Nesse momento, o pai dele virou e falou: nossa, nunca vai ser ninguém na vida. E isso teve um peso grande na vida do Freud. Grande. Ele levou isso pra toda a vida. Essa fala do pai: você nunca vai ser ninguém na vida, você fez xixi no quarto. Não sei qual que foi pior pra ele, se foi o pai ter sido um bundão quando jogaram a boina dele no estrume, ou se foi o fato do pai falar que ele não seria ninguém na vida por ter feito xixi no quarto. Depois disso, por anos, o Freud sempre fez questão de estar sempre falando sobre os seus títulos para afirmar para ele mesmo que ele não era ninguém na vida, que sim, ele era capaz. Durante 7 anos seguidos, o Freud foi o primeiro da classe, sempre com as melhores notas. Ele nunca estava envolvido nas bagunças da escola. Era um excelente aluno, coisa que também fez com que, mesmo tendo poucos recursos financeiros e morando numa casa pequena, Freud tinha um quarto só para ele, onde ele estudava, onde ele podia ficar isolado, mergulhado, debruçado nos estudos. A irmã Ana tocava piano. Certa vez ele reclamou que o barulho do piano atrapalhava nos estudos. Gente, esse piano sumiu, desapareceu, virou pó. Porque nada podia atrapalhar os estudos do pequeno Sige da mamãe. Com 17 anos, o Freud entrou na faculdade. Porém, ele demorou para se formar, mais do que o tempo normal, comum. Ele estava muito na dúvida se ele ia ser um cientista natural, ele gostava muito de Darwin, ele queria ir para o mar e desbravar o mundo, mas depois ele acabou ficando na carreira de medicina mesmo, mas antes passou pelo direito. O Freud tirou o diploma de médico na primavera de 1881. Ele trabalhou por muitos anos no laboratório de Ernest Bruck.
era um laboratório de fisiologia e ele tinha muita admiração por Brooke. Ele gostava muito de como Brooke tratava os alunos. Ele achava que Brooke dava total liberdade para os alunos se expressarem, para os alunos falarem. E diferente do pai, que ele julgava não ter esse potencial, ele via em Brooke esse pai que ele não teve. Freud trabalhou no laboratório de Brooke de 1876 a 1882. Ele dizia que finalmente lá ele tinha encontrado sossego e plena satisfação. O Freud, ele também se sentia livre para admirar e tentar imitar o grande mestre. Outra coisa que ele admirava muito em Brooke é que, além de tudo isso que ele admirava, o Brooke também gostava muito de poesia e pintura. O Freud foi tão apaixonado por Brooke que em 1892, quando nasceu seu primeiro filho, ele colocou o nome de Ernest no filho em homenagem ao Brooke. Ele falava que era uma maneira dele agradecer ao grande mestre, já que esse tinha ajudado ele tanto e tinha dado tantos bons conselhos. Inclusive, o Freud saiu do laboratório e entrou no Hospital Geral de Viena, aconselhado por Brooke, porque como ele já era noivo da Martha e não dispunha de recursos financeiros, o Brooke aconselhou ele, falou: querido, se você continuar aqui no laboratório, você não vai casar nunca. Então vai lá pro Hospital Geral de Viena, porque lá você pode ter uma carreirazinha melhor, porque aqui mesmo, ó, não. E assim, Freud, aconselhado por Brooke, foi pro Hospital Geral de Viena. Mas, ainda, trabalhando com Brooke, quem que o Freudinho também conheceu? Joseph Breuer. Mais um que ele admirava, né? Que era um grande mestre, médico, 15 anos mais velho, rico, inteligente, casado com Matilde, que era uma mulher também muito acolhedora, que tratava Freud muito bem. E Freud também viu no Breuer um pai. O pai que ele gostaria de ter. E, gente, é engraçado essas histórias, né? Acredita que o Breuer dava dinheiro pro Freud disfarçado de empréstimo? Porque ele também gostava tanto do Freudinho que ele falava: não, eu vou ajudar esse menino, eu vejo potencial nele. E assim foi durante muitos anos. Inclusive, mais uma vez, Freud, para homenagear o grande mestre, colocou o nome de uma das suas filhas de Matilde. Agora, vamos falar sobre o Freud romântico. Ele é tão romântico. É tão lindo, gente. Veja bem. Certa noite, Freudinho chegou na sua casa e encontrou Martha. Martha era cunhada de sua irmã Ana. Ela estava acompanhando seu irmão Eli, que namorava Ana. Então, quando Eli ia namorar Ana, ia junto Martha e a mãe. E certa noite, ele chegou em casa, ao abrir a porta, deu de cara com ela. Foi amor à primeira vista. E ele fala, ela estava linda, com um vestido de gola alta e com botas de cadarço, botas finas. Ela era morena, esbelta, um pouco pálida. Mas assim, quando Freud viu ela, falou: é a mulher da minha vida. Por ela eu vou lutar. Ai, romântico, né? E olha que máximo. Quando ele conheceu ela, todos os dias, ele enviava uma rosa com um poema. Somente 2 meses após se conhecerem, Freud noivou com Martha. Ficaram noivos. E respeitando
o que se podia na época. Durante o noivado, eles só trocavam beijos e abraços, deixando assim intacta a virgindade de Marta até o dia do seu casamento. Logo depois que eles se conheceram, Marta se mudou com a sua mãe próximo a Hamburgo. O Freud era um duro, ele não tinha dinheiro. Então eles se viam muito, muito pouco. Porém, eles escreviam cartas diárias um para o outro. Cartas bem românticas, viu, gente? Onde ele falava sobre a sua solidão, sobre não tê-la para beijá-la. E em uma das cartas ele até associou o seu vício em charutos a não ter a boca dela para beijar. Ou seja, então, como eu não tenho a sua boca para beijar, eu fumo um charuto, pensando em você, imaginando que aquele charuto é a sua boca. Ai, dá pra imaginar essas coisas, gente? Mais uma coisa, viu, gente? Freudinho era bem ciumento, muito ciumento. Ser humano, né? Ser humano apaixonado. Paixão é igual a demência. Então, Freud também teve sua fase da paixão da demência, aonde ele ficava cego de ciúme, virava uma cólera. Ser humano, né, gente? Ser humano é ser humano. Tem um episódio que é muito interessante, que é o seguinte. A Marta, ela tinha 2 admiradores. Um deles era um compositor, o outro um pintor. Certa vez o Freud, bem mal-humorado, virou para ela e falou: é muito injusto eu competir com um pintor e um compositor. Eu, que sou um mero cientista, eu estou em desvantagem com isso. Mas tudo bem, né? Passou. O importante é que eles se casaram dia 13 de setembro de 1886. E ficaram juntos por toda a vida. Voltando a falar sobre bafos que pesam, Freud também teve os episódios da cocaína, que todo mundo fala, nossa. Só que, gente, temos que voltar para o contexto histórico da época. Aonde foi que o Freud viu a primeira vez essa coisa da cocaína? Quando ele foi servir o exército, que ele foi para campo, ele viu um dos médicos alemães que dava cocaína para os seus soldados e via que eles ficavam, né, mais fortes, mais potentes, blá. Então, na primavera de 1884, ele informou Marta que ele estava se debruçando nos estudos da cocaína e que ele ia publicar um artigo falando sobre isso. E em junho, ele concluiu o artigo falando sobre a cocaína. O Freud também fez o uso pessoal da cocaína, fez nele próprio, receitou inclusive para alguns pacientes. Depois ele começou a perceber que não estava dando certo, inclusive um dos amigos dele acabou até se viciando, que era um amigo que estava doente, que ele queria que o amigo parasse de tomar morfina, porque estava viciado, para começar a tomar cocaína, mas como medicação deu ruim. Ele desistiu desses estudos e tudo bem. Freud foi para Paris também, com uma bolsa da faculdade, em 1885, estudar com Charcot. Com Charcot, ele também se apaixonou pelo grande mestre. Também via no grande mestre o pai que ele gostaria de ter tido. Charcot estudava sobre histeria. Foi quem viu que a histeria era uma coisa que não era só em mulheres, que também acometia homens. Ele usava a hipnose, ele tirou a hipnose dos charlatões, usava a hipnose também como processo médico. Em certa carta para Marta, o Freud falou sobre Charcot como sempre estimulante, instrutivo, fascinante. Tenho certeza que eu vou sentir muita falta dele quando eu voltar para Viena. Outra coisa que ele disse para Marta em uma de suas cartas foi:
Se a semente vai dar frutos ou não, eu não sei. O que sei com certeza é que nenhum outro ser humano jamais agiu sobre mim dessa forma. Sensacional, né? Sensacional. Como Freud adorava homenagear os seus grandes mestres, em 1889, quando nasceu seu primeiro filho, ele também homenageou o grande mestre Charcot, dando ao filho o nome de Jean Martin. Vamos falar um pouquinho também sobre a mãe do Freud, sobre a Amália, que chamava o Freud de seu Sige de Ouro. Teve um episódio numa confeitaria, onde ela estava com o seu Sige de Ouro, e veio uma senhora e falou que ele ia ser um grande homem, que ele tinha um grande potencial. E ela sempre reproduziu isso como uma profecia. O Freud sempre achou isso uma grande baboseira, achava isso uma besteira, e falava assim, mãe, não, assim, essas mulheres existem por aí, milhões delas que saem por aí falando para todas as mães que são babonas, que seus filhos serão grandes mestres, e nunca botou muita fé nisso. O Freud, ele era apaixonado pela mãe, apaixonado. Ele achava ela linda, bonita, exuberante, sensual. Inclusive teve um episódio no trem que ele viu ela trocando de roupa e ele ficou sim excitado com esta cena de sua mãe. Ele via a mãe como viril e sexualmente desejável. Aí agora, saindo dos assuntos da mames, vamos falar sobre uma babá. Freudinho teve uma babá. Porque como a sua mãe tinha um filho atrás do outro, o que aconteceu? O Freud nasceu, depois nasceu outro irmão que faleceu, e depois nasceu, tipo, a Ana. Nesses primeiros anos de vida, eles tinham uma babá que se chamava Mônica. Mas que o Freudinho chamava ela de Nani. E o que acontece? Freudinho gostava muito da Nani. Nani cuidava dele, Nani dava banho, Nani colocava pra dormir. E a mãe, né, tava sempre grávida, não podia dar muita atenção pro Freud. Então ele se apegou muito a ela. Só que, quando uma das suas irmãs estavam nascendo, o seu irmão, Philip, conseguiu fazer com que Mônica fosse demitida, falando que ela tinha furtado. Então ela foi embora. Freud se sentiu abandonado num vazio tremendo. E nessa mesma época, a mãe estava repousando no quarto, porque tinha acabado de ter um dos filhos. E o Freud entrou em desespero, porque ele achou que a mãe tinha sido engolida pelo guardador de louças. Ainda sobre a babá, Freud disse mais tarde que a babá foi a sua professora de sexualidade, já que ela dava banho nele com uma água vermelha, que era a mesma água que ela tinha acabado de se banhar. Em outro relato, ele também disse o seguinte: em 1905, em um dos seus textos sobre 3 ensaios sobre a sexualidade, o Freud disse que, eu vou até ler, gente. Ele afirmou que babás pouco conscienciosas fazem as crianças dormir acariciando seus órgãos genitais. Então, em 1905, nos 3 ensaios sobre a sexualidade, Freud afirmou que babás pouco conscienciosas fazem as crianças dormir acariciando seus órgãos genitais. Ao tomarem conhecimento dessa observação, vários comentadores imaginaram posteriormente que Mônica bolinara o pênis do pequeno Sigmund, e que, sem dúvida, daí teria nascido sua paixão pelo estudo da sexualidade humana. A ideia de um Freud abusado pela babá prosperou,
assim como tantos outros rumores em torno da vida privada do fundador da psicanálise. Então eu não inventei isso, tá, gente? Está aqui na biografia de Freud, da Elisabeth Roudinesco. Livro, inclusive, que eu aconselho muito vocês lerem. Mas o top 1 é o do Peter Gay. E assim, gente, eu vou finalizar o vídeo sobre as fofocas da vida do Freud. Espero que vocês tenham gostado. Não é um vídeo falando sobre a biografia. A biografia, depois eu faço outro, só falando sobre a biografia, sobre a obra, sobre tudo que ele produziu. E assim, terminamos o vídeo de hoje. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho. Os comentários estão liberados, podem comentar o que vocês quiserem. E espero que de alguma forma eu tenha contado para vocês coisas que vocês não sabiam sobre a vida pessoal do Freud. Muito obrigada a todos vocês e até o próximo vídeo.